dá muita coisa por garantido, né? A gente se acostuma a ter ali algo conosco, digamos assim, e não percebe a importância daquilo por vezes, né? Se acomoda. Um relato rápido, eu machuquei o pé no começo do mês de novembro, e eu vinha finalmente, depois desde a época do colégio, ali, uns 15 anos, que eu tinha conseguido ter uma rotina de atividade física, né? Maior do que uma vez por semana, né? Uma rotina saudável de atividade física. Até que eu machuquei o pé, né? Machucar o pé, eu tive que parar. E isso me fez refletir sobre o quão privilegiado eu sou pelo fato de ter duas pernas e dois braços, sabe? E eu não falo isso em tom de deboche nem nada, mas a gente só percebe como, como isso nos auxilia no nosso dia a dia, na nossa caminhada, como isso facilita, né, o nosso viver aqui na Terra. Né? Ter dois braços e duas pernas, por exemplo, pode parecer simples, mas quantas pessoas são, enfim, acidentadas permanentemente e não têm esse privilégio de ter um corpo, né, funcional para as atividades do dia a dia. Me fez refletir sobre isso, mas na questão de agradecer também, porque e de honrar o corpo, porque eu machuquei o pé, porque eu forcei demais, eu pratiquei atividade física com uma quantidade de horas absurda. E isso é se deixar levar pelo momento, né? Isso é esquecer da fisicalidade, das normas físicas que regem a nossa vida, é esquecer de honrar o corpo, né? Porque eu poderia, em vários momentos, ali ter parado e visto se já não era hora de encerrar ali a atividade física, de começar a repousar, de me preservar, e eu fui indo, até que eu, enfim, estourei o pé inteiro. Mas a questão é essa, é conseguir ser grato pelas coisas que a gente tem, por mais banais que aos nossos olhos possam parecer, né? Porque o ponto que eu quero chegar não é esse, o ponto que eu quero chegar é ok, né? É reconhecer essas coisas que eu tenho como garantido, digamos, na nossa vida, que seja o nosso corpo físico, que seja o ar que a gente respira, que seja o chão que a gente pisa, né? Reconhecer tudo isso que faz parte da nossa vida e que facilita a nossa experiência aqui, mas esse agradecer aos poucos, ele vai se tornando um modo de vida, vai se tornando a forma como a gente leva a vida, né? Que a gente possa levar de uma forma onde sejamos, né, orações ambulantes, né? Onde a gente contemple a vida de uma forma que a nossa própria existência seja um contínuo estado de gratidão. Quando eu consigo, né, viver em coerência, quando eu consigo viver com uma conduta alinhada com ensinamentos, enfim, crísticos, com leis universais, com alinhamento do nosso coração com a nossa mente, eu começo a conseguir ir vivendo em estado de graça contínuo, né? Claro, isso a gente chega mais lá para frente, assim, para ficar ininterrupto, né? Mas o maior tempo possível e honrando tudo aquilo que nos rodeia, né? Eu falo um pouco sobre isso, mas aqui nos vídeos, né? Sobre estado de presença. Mas é isso, quando eu estou em estado de presença, eu vejo as coisas que me cercam, eu vejo o passarinho, né? Eu percebo o passarinho que está ali na árvore, eu percebo o sol batendo na grama, eu percebo o ar batendo no meu rosto, né? Eu percebo as folhas balançando nas árvores, eu percebo se o meu corpo está pedindo ali um repouso, eu percebo se eu, às vezes, estou ali precisando tomar uma água, às vezes está na hora de se alimentar e qual alimento que o meu corpo está buscando. E
esse ponto é o ponto de estar em um estado de, digamos, de oração ambulante, né? De que a nossa força, a nossa oração tem uma força muito grande, né? A oração que nos é ensinada tem uma força. A oração que sai do nosso coração tem uma força ainda muito maior. Agora, a oração que se manifesta a partir do modo com que eu vivo a vida, isso tem uma força absurda, porque eu estou num estado de autenticidade, eu estou numa conexão do meu eu divino, eu estou num estado de cocriação com Deus, com o universo, com o todo. Eu estou num link direto com o meu eu superior, eu estou, enfim, em várias formas a gente conseguir passar isso em palavras humanas, mas é esse o ponto do caminho da espiritualidade, né? Que as pessoas, não sei, pelo menos eu busco dentro da espiritualidade, né? Viver com esse alinhamento, com essa harmonia, com essa coerência interna. E é tão bonito isso, mas isso começa em exercícios até mais mentais, né? Até mais de eu parar e listar coisas para agradecer, de eu parar e listar coisas do que ser grato dentro da minha vida, né? Voltando para o começo do vídeo. Para eu começar a exercitar esse meu estado de percepção, esse meu estado de estar atento, de estar contemplando a vida num momento presente, né? De estar conseguindo integrar tudo aquilo que me rodeia dentro de mim, dentro da minha experiência, né? De, digamos, incluir tudo isso que já está incluso na minha experiência, mas incluir de uma forma consciente dentro da minha experiência, para que daí sim eu vou ampliando a minha consciência, porque eu vou tendo uma percepção mais aguçada de tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor, né? Eu vou trazendo do inconsciente para o consciente. Conforme mais consciente eu me torno, mais presente eu me torno. Conforme mais presente eu me torno, mais eu expando esse estado de coerência, de conduta, esse alinhamento, essa conexão, essa manifestação do divino aqui na Terra enquanto experiência humana. Era essa ideia que eu queria passar. Começando de ter machucado o pé. A gente para em cocriação com Deus. Mas espero que tenha ficado claro. Tá um pouco quente pra caramba aqui. E tô falando meio pausado. Mas é isso que era pra hoje.